Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os inscritos e os não inscritos do canal Ana Blatnick. Vocês são muito bem-vindos. E hoje eu trago uma mensagem para vocês muito importante, todos como seres humanos. E é um trecho retirado do livro de Neville Goddard. Quem não conhece Neville Goddard, que passe a procurar, a pesquisar sobre ele, ler os livros dele, porque ele explica a Bíblia de uma forma maravilhosa, onde ele nos prova que muitas passagens da Bíblia, nos dias atuais, elas coincidem com nossos estados mentais, desde Adão até Jesus Cristo, são estados mentais. Por quê? Porque o todo, o que chamamos de Deus, o Criador, ele é a consciência maior, e nós somos centelhas desta consciência, também somos consciência. No universo tudo é imaginação. Primeiro é imaginado e depois é criado. E Neville Goddard, em seus ensinamentos, ele passava esta ideia, esta tradução maravilhosa. Um trecho do livro de Neville Goddard, Desvendando a Bíblia, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui está o segredo da vitória. Então você não está passando por alguma dificuldade porque você é do signo A, B ou C, ou porque você é da religião A, B ou C, ou porque você é homossexual, ou porque você é heterossexual. Realmente nada disso importa para o todo, nada disso importa para o Criador. O Criador quer nos ver felizes, realizados. Entende, pessoal? Então, eu vou ler aqui no meu canal. Eu já recebi vários e-mails onde falam que eu sou satanista, outros já recebi e-mails dizendo para eu voltar para Jesus Cristo, sendo que o meu coração está no tempo integral com o Pai. E é por isso que eu tenho esse canal, para ajudar as pessoas. Ninguém quer, nos dias de hoje, ser julgado por aquilo que está convicto. As pessoas querem apenas palavras de força, motivação, para conseguir continuar caminhando, e tantas coisas, tantos paradigmas que nós fomos ensinados a crer no passado, hoje em dia muitas coisas não se encaixam mais, porque está havendo uma expansão da consciência humana. As pessoas já não acreditam mais em contos de fadas, elas estão sedentas pela verdade. E Neville Goddard, como muitos outros, eles sempre viveram à frente do tempo deles, e eles sempre passaram a ideia do que é Deus, quem é Deus. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho, não é de minha autoria, é do senhor Neville Goddard, aonde vocês que não gostam muito de ler, vocês podem encontrar o trabalho completo de Neville Goddard no canal Mais de 1000 Frases de Efeito do Anderson Montreanjo, que é a voz de Neville Goddard no Brasil. Ele traduz todos os livros, ele explica, é um canal excelente. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho. Quem as pessoas dizem que eu sou? Elas dizem que você é o João Batista. Outros dizem que você é Elias, Jeremias ou alguns desses profetas. Mas e vocês? Vocês dizem o que a meu respeito? E Pedro respondeu: você é Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus finalizou: bem-aventurado é você, Pedro, que recebeu essa revelação não pela carne ou pelo sangue, mas pelo Pai que está no céu. E você é a rocha sobre a qual construirei a minha igreja. Isso vocês encontram na Bíblia, em Mateus 16, do 13 ao 18, ok? Esse diálogo que Jesus, agora começa a explicação de Neville Goddard. Esse diálogo que Jesus teve com os discípulos é o mesmo que nós temos quando estamos disciplinando a nossa mente num estado de autocontemplação, quando estamos nos autoanalisando. Você pode fazer a si mesmo essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E como Jesus fez lá no Evangelho de Mateus, refaça essa pergunta a si mesmo e a direcione para onde verdadeiramente importa. E vocês que convivem comigo, quem dizem que
eu sou? Porque a opinião pública não importa tanto quanto a opinião daqueles que estão próximos. E esses não são seus parentes e amigos, e sim as conversas que você trava consigo mesmo, é a esses que você deve se dirigir. Então, Neville Goddard fala que não importa o que as pessoas pensem de você, importa o que você pensa de si mesmo. Então, vocês devem fazer essa pergunta a si próprio. Quem vocês, o seu pensamento, quem você diz que eu sou? Subconsciente, quem você diz que eu sou? Isso que importa, porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Quando você pergunta a si mesmo, né, a sua consciência, quem vocês dizem que eu sou? Esse é um conceito, é com esse conceito, pessoal, que o mundo vai passar a enxergar você. Então, a forma que você se vê, quem você diz que você é a forma, exatamente a forma que o mundo externo te vê, que as pessoas te enxergam. Pedro enxerga você como Salvador. Ou seja, Pedro é a fé que você deve sustentar para chegar onde quer chegar. Então, Pedro, nessa parábola de Mateus, ele representa a fé. E é essa fé que você deve usar para chegar aonde você deseja chegar. É sobre Pedro, que é a fé, que você deve viver os seus dias, pois ele não precisa de evidências físicas, porque Pedro não precisou de evidências físicas, assim como a fé não precisa de evidências físicas. Fé é crer no invisível, é crer naquilo que ainda está por se materializar, não o que já está manifestado. Fé é crer no impossível. E Pedro, nessa parábola, segundo Neville Goddard, representa a fé. Então, é sobre Pedro que você deve viver seus dias, pois ele não precisa de evidências físicas para acreditar que você já é quem quer ser. O Cristo, a salvação, o seu desejo realizado, porque a consciência, pessoal, é a única realidade. Então, a realidade não é isso que os olhos de vocês veem. Esse mundo é ilusório, entende? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar que nós estamos vivendo uma Matrix. Tudo isso aqui não é a realidade. A realidade é a sua consciência. Então, porque a consciência é a única realidade, então devo assumir que já sou quem eu quero ser. Vocês devem assumir que vocês já são quem vocês desejam ser. E isso se chama fé. E isso é ser o Pedro, é acreditar. Se você se vê, se você diz que você é um perdedor, um derrotado, um excluído, será a forma que as pessoas, o mundo vai te enxergar e a forma que você vai viver. Mas quando você já se imagina da forma que você quer ser, eis aí toda a diferença, entende? Deixa eu continuar aqui. Mesmo que no começo você pareça outra pessoa e não você, você deve insistir em se ver, em se enxergar como aquele alguém que você deseja ser. Mesmo que esse pensamento, que essa imaginação não coincida com a pessoa que você é agora. Entende? O Cristo é a salvação, o seu desejo realizado. Porque a consciência, pessoal, é a única realidade. Então, devo assumir que já sou quem eu quero ser. Mesmo que no começo pareça um ele, entende? E não um eu. Um ele separado de mim, ou seja, você vê Jesus lá e você aqui, você vê Deus lá e você aqui, vocês separados. Um ele separado de mim, devo acreditar que somos um só. Independente de qualquer coisa, você, centelha, tem que acreditar que você e Deus, você e o Criador, são um só. Que vocês não são separados.
que vocês são um. Porque se eu não creio que sou Ele, o Criador, morrerei em meus pecados. Não foi isso que Jesus disse lá atrás? Na limitação que me encontro no momento, isso é o morrer nos próprios pecados, é morrer nas limitações, é se sentir um ser tão limitado que não consegue realizar aquilo que deseja. A limitação que me encontro no momento por não acreditar que eu sou Ele. Ouçam bem, eu sou. Ouçam bem esta palavra. Aquela versão melhorada de mim é o grande eu sou, quando eu assumo que eu e o Criador somos um. Muitos buscam uma muleta para se apoiarem ou uma desculpa, enfim, para justificar os seus fracassos e seus infortúnios. Mas diante desta revelação no Evangelho de Mateus, devemos fazer uma escolha. Acreditar na nossa melhor versão ou morrer na limitação, ou morrer em nossos pecados. Então o pecado não é porque você ama alguém do mesmo gênero que você. O pecado não é você crer em algo que o teu próximo não crê. O pecado está em você viver, morrer, melhor dizendo, na sua limitação. O que você pensa de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias em sua vida. Então não é o que a pessoa pensa de você, é o que você pensa de si mesmo. Exatamente o que você pensa de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias em sua vida. O que as pessoas pensam de você antes, prestem bem atenção, que eu achei muito forte esse trecho. O que você pensa de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias em sua vida. O que as pessoas pensam de você antes é determinado pelo que você pensa de si mesmo. O seu preço, o seu valor não é determinado pelo mundo, mas antes é você quem o determina. Então tudo está aqui dentro, na sua consciência, não nas pessoas, entende? Todas as mudanças devem acontecer antes, dentro de você. E se você não vê mudança no seu mundo externo, é porque você continua o mesmo no seu mundo interno. Entende, pessoal? Esse é o segredo. Quer ver mudança no seu mundo externo? Mude o seu mundo interno. Se nada mudou no externo, é porque você não mudou ainda no seu interno. É simples assim, gente. Porém, a maioria das pessoas não gostam, né? Muitos de vocês que vão ouvir isso agora, estão ouvindo, já não estão concordando. Ou preferem não saber disso, porque é mais fácil culpar o mundo, culpar os outros, culpar a sociedade, culpar o governo, do que culpar a si mesmo por admitir viver sob limitações, não é verdade? É bem melhor colocar a culpa no país, ou no governo, ou mais longe ainda nas estrelas, disse Neville Goddard. No capítulo 38 do livro de Gênesis, aparece o rei Judá. Foi um rei de Israel lá no passado, no Velho Testamento. Tamar é a nora dele, a nora do rei Judá. Ela foi casada com um dos filhos dele. Tamar significa palmeira mais bela de todas, né? Naquela época os nomes tinham vários significados. Nada deixa um homem mais feliz quando, ao cruzar um deserto, nós sabemos que lá era deserto, né? Ainda é. E estando com muita sede, avista uma palmeira. Olha como a Bíblia, quando nós lemos as escrituras, o que estava escrito lá atrás, que parece ser uma história, uma historinha, um conto de fada, é tudo tão simbólico, é tudo tão mental que nós podemos transferir para os dias atuais. Prestem atenção nessa história. Nada deixa um homem mais feliz quando, ao cruzar um deserto e estando com muita sede, avista uma palmeira. Avista uma palmeira. Pois isso significa a presença de água. Então, quando a pessoa está no deserto, ela avista uma palmeira, significa que ali existe água. Tudo
o que você possa desejar nesse momento está representado lá na Bíblia por Tamar, a bela. Ou seja, tudo que você sonha neste momento, meu amigo, seja o que você quiser. Na Bíblia está representado por Tamar, né? Esse é o nome da nora do rei, Tamar, a bela. E aqui ele conta um trecho da história. Um dia, Judá, o rei, encontrou Tamar na rua, mas não a reconheceu e pensou que ela fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto com um véu, costume da época. Ele ficou tão encantado com ela que ele disse que gostaria de passar uma noite inteira com ela. Então, ela lhe pediu como pagamento um cabrito, que era uma moeda de troca muito comum naqueles tempos. Muito audaciosa, ela perguntou o que o rei Judá deixaria como garantia, até que ela recebesse o seu pagamento prometido. Assim, o rei Judá deu a ela o seu anel, bracelete e o cajado. O rei deu para ela como garantia de que ela receberia o cabrito por se deitar com o rei. Ela não disse, eu não sou uma prostituta, que isso, sogro, sou eu aqui. Não. Se vocês lerem toda a história, vocês vão entender o motivo, mas esse não é o foco do que eu estou querendo aqui, Neville Goddard está querendo passar. Então, ele deixou com ela o anel, o bracelete e o cajado. Entraram na tenda e tiveram então relações sexuais. E Tamar engravidou do rei, sem que ele soubesse que aquela que ele havia se deitado era a sua nora. Essa é a história. O que eu interpreto dela, na verdade, Neville Goddard falando novamente aqui, é como o caso de Adão, né? O Adão também, que tem a história deles lá, Adão e Eva, Gênesis, né? É como o caso de Adão, gerando outro ser a partir de si mesmo. Uma mulher tirada de suas costelas. Não havia nenhuma outra substância no mundo a não ser ele mesmo, com quem pudesse contar para dar forma ao objeto de seu desejo. Ou seja, na história, Adão, frustrado de estar sozinho, ele queria uma companheira que fosse compatível com ele. Ele não poderia ser um homem, e não falo do gênero, mas, né, um ser humano, e se relacionar com um animal. Na verdade, ele queria alguém da mesma espécie que ele. E frustrado, ele não teve outra alternativa, senão outra de encontrar em si mesmo, como diz aqui, olha, não havia nenhuma outra substância no mundo a não ser ele mesmo, com quem pudesse contar para dar forma ao objeto do seu desejo, ou seja, obter alguém da mesma espécie para ele não viver naquela solidão. Ele estava ali, né, no paraíso com tudo para ele, mas ele não estava feliz. Ele queria sair da solidão. O objeto de desejo dele era sair da solidão. Então foi criado alguém da mesma espécie dele a partir dele mesmo, porque não havia outra substância no mundo a não ser ele mesmo. Da mesma forma que o rei Judá não tinha outra garantia. Vou explicar aqui para vocês. Naquele momento, o rei Judá, se eu não me engano, eu li essa história quando eu era muito criança, se eu não me engano, ele não ia como rei para a rua. Eu acredito que ele se disfarçava e andava no meio do povo, então ali ele não tinha nada, ouro, nada. Ele tinha o cajado, que tem uma representação, né? Que é o suporte, o anel, enfim. Tudo isso tem uma representação que não vem ao caso agora. E era o que ele tinha para dar de garantia, porque ele viu aquela mulher e ele desejou aquela mulher belíssima, né? Sem saber que era a própria nora, entende? E assim é com os nossos desejos. Aquele desejo que você tem é a sua Tamar. É aquilo que você deseja, que vai te tirar da solidão, que vai te enriquecer, que vai fazer você prosperar. Esse desejo é a sua Tamar, né? E você tem que dar algo como garantia, que é a sua fé.
Entende? Então, da mesma forma que o rei Judá não tinha outra garantia para dar a Tamar, a não ser o que ele carregava consigo mesmo, isso é o que todo rei faz. Dá sabendo que está dando a si mesmo. Então, nós devemos ser o rei. Tudo que você dá a partir da sua fé, porque muitas pessoas, elas não têm nada além da própria fé. Então, quando você dá da sua fé a si mesmo, ou seja, você exerce a sua fé, você está dando a si mesmo. Assim como o rei, ele ficou tranquilo quando ele deu esses objetos a Tamar, porque ele sabia que estava dando a si mesmo. Vocês estão entendendo? Você é o grande rei Judá. Você que está ouvindo agora esse vídeo. Antes que você possa possuir a sua Tamar, que é o seu sonho, você deve penetrar na sua ideia. Ou seja, você tem que acreditar nisso que você deseja, penetrar nessa ideia, passar a viver essa ideia como se ela já fosse uma realidade na sua vida, dando tudo de si mesmo. Se você deseja ter segurança, não vai conseguir conquistar se juntando com outras pessoas que já tenham segurança. Você não pode comprá-la ou manipulá-la através de pessoas. Ela tem que vir de dentro de você, da sua consciência. É bíblico, ou seja, histórico. É por suas palavras que você será justificado ou condenado. Vejam bem, é por suas palavras que vocês vão ser justificados, ou seja, a justiça na vida de vocês vai acontecer pelas suas palavras ou a condenação, que é a autossabotagem, que é ali as palavras de derrota, entende? Essa é a condenação. Não que o Criador te fez para te lançar no fogo do inferno, para te condenar, para te julgar. Não é isso. A sua condenação é aquela ação de quando você se autossabota pelas suas próprias palavras. Então, é bíblico, né? Ele quis dizer, é algo histórico. É por suas palavras que você será justificado ou condenado. Não só pelas palavras ditas em voz alta, aquelas que você verbaliza, mas principalmente aquelas ditas no silêncio da sua mente. Essas são as mais perigosas. Assim disse o profeta: minhas palavras não voltarão vazias, mas cumprirão o propósito de acordo com o que está dito. Prestem atenção nessa frase que ele vai começar a explicar. Como posso enviar uma palavra para um amigo que precisa de ajuda? Simples. Devo imaginar. O que significa acreditar que já é real? Quando você imagina, você acredita que aquilo é real, porque é algo que você põe na sua mente, concretiza já aqui dentro. Então, você deve imaginar que ele já está bem, que o seu amigo já está bem. E devo me ver com as mãos no ombro dele, dizendo que estou feliz por vê-lo numa situação bem melhor. Então, eu tenho um amigo que está doente, como que eu posso ajudar esse amigo? Já imaginando que ele está curado, mas só dizer, ele está curado? Não. Você vai se imaginar colocando a mão no ombro dele e dizendo, eu estou tão feliz porque você está melhor. Assim você está colocando a sua imaginação, a sua fé para trabalhar, criando uma realidade que será materializada conforme a sua fé, conforme a sua palavra dentro da sua mente. Então, que estou feliz por vê-lo numa situação melhor. Esta, meus amigos, é a palavra a qual se referiu o profeta, ali mais acima que eu li. Que não voltará vazia, mas cumprirá o propósito de acordo com o que foi dito dentro de sua mente, que é o seu reino. A sua mente é o seu reino e a sua palavra, ela não deve voltar vazia. Então, quando você emite uma frequência, um pensamento, você criou dentro do seu reino.
esta frequência. E a sua palavra, ela não pode voltar vazia, ou seja, o seu sonho, ele não pode voltar vazio. E como você alimenta este teu sonho, esta frequência, já imaginando que deu certo, você já se imaginando vivendo aquilo como já estivesse aqui materializado no plano físico, porque já existe, porque se você pode imaginar, é porque já existe, não é verdade? Ninguém consegue imaginar algo que não existe. Então, estas são as palavras pela qual se referiu o profeta, o que não voltará vazia, mas cumprirá o propósito de acordo com o que foi dito, dentro da sua mente e dentro do seu reino, que é aqui dentro. O agora é o momento mais adequado, não o amanhã. Hoje é o dia da salvação. Somente o que é feito agora é importante, já que o efeito do que é feito hoje serão verificados amanhã. Então preste bem atenção, vou repetir. Somente o que é feito agora, o que você faz agora é importante. O passado não importa. O que você fez agora é importante, porque o que você fez hoje, o efeito será verificado amanhã. Então, o que você planta agora é que você vai colher no depois. O passado já não interessa. Não precisamos dizer a palavra em voz alta. Você não precisa dizer o que você quer em voz alta. O único esforço necessário, olha como o Criador, ele é divino e ele é misericordioso e ele é maravilhoso. Ele não pede para você se autoflagelar, ele não pede para você se sacrificar, nem mesmo para você falar em voz alta. O único esforço necessário é concentrar nossa atenção em um bom propósito, não é verdade? Não pode também desejar algo mal. Porque